Olá, está tramitando aqui na Câmara dos Deputados o projeto de lei 4522 de 2021, que determina que a penhora ou arresto de bens para pagamento de dívida com a Fazenda Pública deverão incluir, preferencialmente, imóveis rurais. De acordo com a proposta, se não houver recurso contra a execução, a Fazenda Pública poderá, após ouvir o INCRA no prazo de 30 dias, adjudicar o imóvel rural penhorado para fins de reforma agrária. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado desta edição do programa é o deputado Carlos Veras, do PT do Pernambuco, que é o autor do projeto. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Bom dia a todas e a todos. Eu que agradeço, Fernando, pela oportunidade da gente poder dialogar sobre um tema tão importante para a população brasileira, para a população do campo. Obrigado, deputado. Eu pediria ao senhor, inicialmente, que nos explicasse, em linhas gerais, o projeto e os benefícios que ele pode trazer, em especial para quem tem essas dívidas com a Fazenda Pública e para quem pode também se beneficiar aí dos projetos de reforma agrária. Primeiro, a intenção do projeto é evitar que haja o processo de lavagem de terras, que é o que está acontecendo em alguns setores aqui no país, em especial no nosso estado do Pernambuco. Há uma dívida muito grande dessas propriedades com a União, com o Estado, que deve esses tributos. E acaba sendo feito um leilão onde, por 10% do valor, inclusive da dívida, essas terras são arrematadas, são leiloadas. Isso nós chamamos de lavagem de terra, porque perde a União, perde aqueles trabalhadores e trabalhadoras que, inclusive, têm dívidas a receber, que são credores, porque trabalharam durante muito tempo, inclusive não receberam os seus direitos trabalhistas, perde o Estado, que é credor, e perde a população, porque a gente perde a oportunidade de destinar terras para fins da reforma agrária, para garantir a produção de alimentos, para garantir que a soberania alimentar possa se manter inabalada, porque nós sofremos hoje um risco de desabastecimento no Brasil, fruto da falta de investimentos na agricultura familiar. Então, é muito importante a gente poder ter os trabalhadores e trabalhadoras no campo, podendo produzir e ajudar na soberania alimentar. E ainda resolve um problema do Estado, que tem esses recursos lá parado com essas dívidas que se tem com a União. E também libera o próprio devedor desta dívida, que pode ter algo a receber, inclusive, a mais, porque pode ver o valor da propriedade, fazer o desconto do valor do débito e destinar essas propriedades para fins de reforma agrária. Então, nós estamos tentando, com esse projeto, impedir que haja um coloio, que haja um processo de lavagem de terra hoje no país e prejudicando, inclusive, aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão ali há muito tempo, trabalhadores seculares, que estão ali naquelas comunidades que seus antepassados viveram ali, trabalharam, e teve casos que teve uma senhora que, com 80 anos, morreu e não tinha recebido ainda o seu débito trabalhista, e que essas terras estão prestes a ser leiloadas, e os seus filhos, que dão continuidade, continuam trabalhando nessa terra, correm o risco de perder a sua terra. Perfeito. Deputado, o projeto ele fala em transferência dos bens que forem usados, né, como pagamento da dívida para fins de reforma agrária. Essa é uma opção para as fazendas públicas ou o projeto torna obrigatória essa transferência? Olha, essa é uma opção que nós estamos colocando tanto para a Fazenda Pública poder executar esse processo. Mas nós estamos trabalhando que seja não só uma opção, como seja uma prioridade. Sim. Né? Porque a intenção principal é evitar os leilões da forma que está sendo feito, né? Inclusive dando um prejuízo aos cofres públicos, porque são impostos, são recursos públicos que deixaram de ser arrecadados. E aí a população brasileira está perdendo como um todo. Deputado, o projeto ele tem umas questões mais técnicas, ele estabelece que os imóveis vão ser avaliados conforme uma planilha de preços preferenciais, PPR, usada pelo INCRA. O que é essa PPR? Como é que vai funcionar essa questão, deputado? O INCRA ele tem toda a expertise, inclusive de avaliar o valor da terra.
os investimentos que foram feitos, os imóveis que tem na terra. Então, o INCRA ele tem essa expertise para fazer toda essa avaliação, para que também a terra não seja colocada no valor abaixo do que ela vale, nem também superestimado. Então, o INCRA tem essa prerrogativa e tem essas condições técnicas para poder fazer toda essa avaliação. Essa avaliação hoje ela é feita pelas receitas? Então, no caso pelas fazendas públicas? No caso dessas terras, elas estão no processo de leilão. Então, é apregoado ali, e ali vai se arrematar pelo valor chegado. Então, está muito, muito abaixo. A gente chega a dizer que não dá 10% do valor, nem da terra, nem da dívida. Tem dívida de 200 milhões, um exemplo em Pernambuco. Tem uma dívida de 200 milhões. A terra vale muito mais. E está sendo leiloada por 700 mil. Veja, é muito desproporcional. Então, é esse tipo de caso que a gente está tentando evitar. Não dá nem para pagar a dívida que tem com a União. Então, isso é uma lavagem de terra e um calote no povo brasileiro. Não há uma avaliação técnica de mercado realmente do preço que esses imóveis valem. Está sendo no leilão e está indo a preço de banana. Exatamente isso. Você resumiu muito bem. Ok. Outra parte do texto também, deputado, é que ele prevê regras para o caso do bem não cobrir integralmente a dívida, né, para a fazenda pública. Como é que funciona nesse caso? Olha, nesse caso, abre um processo de negociação. Claro que o projeto de lei ele vai sofrer os ajustes nas comissões e no próprio plenário. O próprio governo vai atuar nesse processo de poder ajudar a encontrar o melhor caminho. Mas tem a prerrogativa de ver se o proprietário, os antigos donos, diga-se de passagem, ainda titulares da terra, tem algum outro patrimônio que possa completar ou se dará a perdoada a dívida no total. O que não pode ser como hoje, que está sendo liquidado por muito pouco. E tem também que levar em consideração os outros débitos que se tem com os próprios trabalhadores. É uma forma também de se liquidar esse valor, porque se deve à União, mas também se deve aos trabalhadores. O principal objetivo do projeto é evitar que aconteça as aberrações que está acontecendo no dia de hoje. Esse é um projeto que vai ser bastante discutido aqui na casa. Nós tivemos a participação de muitos colaboradores que são estudiosos do caso, conjunto daqueles que atuaram, inclusive, já no INCRA, do conjunto de pessoas que têm expertise na área, para poder a gente elaborar esse projeto. E ele está aberto para discussão, nós estamos trabalhando para que ele avance, para que possa tramitar nas comissões, para a gente poder sofrer todo esse processo de adequação para chegar no melhor caminho. Inclusive ouvindo, acho que tem que se ouvir também aqueles devedores, tem que ouvir os devedores, tem que se ouvir também os credores. Mas o objetivo principal é evitar essa lavagem de terra e garantir que essas terras sejam destinadas para fins de reforma agrária. Okay. Pegando um gancho aí no que o senhor falou, deputado, o projeto ele tramita em caráter conclusivo, né? Para quem nos acompanha e possa entender, ele não precisa ir a plenário, precisa passar ainda pela Comissão de Agricultura, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. O senhor está otimista que dá para aprovar esse ano ainda, com essas tramitações que tem que seguir ainda? Não é uma tarefa fácil, né? Porque mexe em muitos interesses, principalmente com a base do governo tendo um interesse e uma proteção muito grande com os latifundiários desse país. Mas a gente não pode desistir, a gente não pode baixar a cabeça. Esse é um projeto que vem para tramitar aqui na casa, para a gente poder fazer o debate. Espero que eles não fujam do debate, a gente tem que colocar para debater e esperamos, como ele é conclusivo nas comissões, que ele possa passar aqui nas comissões da Câmara e possa seguir para o Senado, que é a Casa Revisora, para poder avançar. Vamos fazer de tudo para aprovar ainda esse ano, mas não sendo possível, o ano que vem a gente inicia o ano com a mesma determinação, para não deixar que continue acontecendo as lavagens de terra que está acontecendo hoje.
Ok, deputado, a gente já está caminhando aqui para o final do programa. Eu deixaria 1 minuto para o senhor fazer as considerações finais sobre a importância do projeto. Eu quero agradecer a oportunidade, colocar a todos aqueles que nos acompanham, que acompanham esse programa tão importante, de grande audiência, que nós estamos vivendo hoje no país um desabastecimento alimentar, que a gente precisa investir na agricultura familiar, na produção de alimentos. A reforma agrária é essencial para garantir que os produtos cheguem à mesa da população brasileira. 75% dos alimentos que vão à mesa do povo brasileiro é produzido pela agricultura familiar. O agronegócio tem sua importância, mas é muito para exportação. Quem alimenta o povo brasileiro é a agricultura familiar. Por isso é muito importante um projeto como esse, que garante que essas terras que têm dívidas com a União, que esses devedores, que essas propriedades possam ser colocadas para as fins da reforma agrária, para a gente poder garantir alimento, garantir a soberania alimentar. Por isso é muito importante o apoio de todos, a mobilização para que o parlamento brasileiro possa dar essa grande contribuição para a agricultura familiar, para o povo brasileiro, que possa continuar se alimentando e que a gente não sofra um desabastecimento de alimentos no nosso país. Obrigado, deputado. Obrigado pelos esclarecimentos prestados aí, pela participação no programa. Eu que agradeço e sempre à disposição. Obrigado. Eu conversei com o deputado Carlos Veras, do PT do Pernambuco, sobre o projeto de lei 4522 de 2021, que determina que a penhora ou arresto de bens para pagamento de dívida com a Fazenda Pública deverão incidir preferencialmente sobre imóveis rurais. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse projeto de lei, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, ou as nossas páginas oficiais no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.